Olá! Hoje vamos fazer a amostra de um ponto bem mimosinho, misturando ponto arroz com rendado. Existem cartelas que já contêm os dois pontos ao mesmo tempo, mas quem não tem essa cartela ou não quer essa cartela pode fazer individualmente também. O ponto arroz nada mais é do que, aqui para mim veio como cartela número 7, do que um selecionado 1 por 1. É um ponto perfurado, um ponto vago, um ponto perfurado, um ponto vago. Duas carreiras desse ponto, usando com os dois tuque acionados. Então, ele se transforma no ponto arroz. É o ponto pipoquinha que nós já fizemos algumas vezes, só que repetido e intercalado. Às vezes vem essa agulha para cima, às vezes a outra. Quando vem a agulha para cima, significa que essa vai trabalhar, as outras não. As que ficam embaixo ganham uma laçada. A que fica em cima, eu estou com o tuque acionados. As que estão selecionadas para cima, elas tecem. Agora já inverteu. Ele faz duas carreiras com a alcinha lá embaixo, duas carreiras aqui em cima. E assim eu vou fazendo. Opa, desligar o tuque e começar o rendadinho. Esse rendado eu fiz com transportador. Apanhei uma agulha, transportei para o lado. Contei 7 agulhas, transportei para o lado. Então, fica uma agulha a cada 7 eu transporto. Posso selecionar antes e depois só transportá-la. É um zigue-zague. Ele vai formando um zigue-zague com o transportador. Bem fácil, transportador de 1. E ficam listas de trabalho diferente. Próxima carreira, eu faço furinhos para o lado. Se não quiser fazer assim com o transportador, também dá para colocar qualquer outro ponto em rendado, fazer com o carro L. Uma receita de um ponto pequenininho, para combinar aqui com o desenho de baixo, que também é pequeno. Esse é um trabalho que dá para ser feito em lã, como é esse o caso, ou com linha. O trabalho em linha, nós usamos bastante também. Pontos que não são muito vazados, misturados com ponto em alto relevo. Pontos usando o tuque. E aqui repetiria o ponto arroz. Ah, não tem essa cartela. Como é que eu posso fazer esse mesmo ponto?
com o selecionador um por um. Trago para cima as agulhas que eu quero que trabalhem. Aperto os dois tuque, uma carreira. Quem ficou com a laçadinha vai continuar na parte de baixo. Trago para cima a agulha que trabalhou antes, nessa carreira aqui. Faço duas carreiras. Agora, trago para cima a que tem as duas laçadas. Novamente, seleciono para cima a agulha que eu quero que trabalhe. E aqui eu errei. O que aconteceu aqui de errado? Eu tenho uma laçada nessa agulha e eu precisava que ela ficasse lá embaixo e eu selecionei para cima. O que eu faço? Levo e seleciono direito. Presto mais atenção no trabalho que eu estou fazendo. Quem que vai subir dessa vez? Aquela que não tem laçada. Nessa carreira que eu venho da esquerda para a direita, eu preciso repetir o mesmo motivo de baixo. Então, agora sim, eu tenho duas laçadas na agulha, essa eu chamo para cima. E agora? Aqui não tem laçada. E aqui terminou o desenho, desligo o tuque e começo o desenho rendado de novo. Esse é um motivo bem fácil de fazer e que faz um efeito muito bonito. Em lã, aqui é mesclado, ressalta mais ainda. Em lã, ele fica mais borbulhante. Em linha, ele é mais discreto, porque a linha é mais fina. Essa eu estou fazendo a regulagem 9. A não ser que você use 4 fios de linha industrial, mas aí já seria um trabalho bem grosso. Lado avesso e o lado direito. O ponto arroz no lado direito, ele fica bem delicado, como se não estivesse ali, mas ele está. Para roupa de bebê, esse trabalho pouco vazado é bonito. Para casacos, uma barra, por exemplo, uma receita dupla como aqui, para um casaco ficaria muito bom na parte de baixo ou no punho. Para linha, eu usaria toda a blusa dessa forma, que não fica vazado demais, porque existem dias em que você não quer uma blusa muito furadona, quer apenas uma bem delicada. Pode ser usado no avesso e pode ser usado no direito, fazendo listas com pontos diferentes, certo? Nossa dica para hoje, então, é essa. Bom trabalho!